Olá pessoal, estou hoje aqui para trazer para vocês algumas dicas de filmes que trabalham a temática da perversão. Tem particularmente 3 filmes que eu gosto muito que trabalham essa temática. Que é um filme bem clássico, que vai trazer as principais questões mais comuns da questão da perversão, que é o Libertino. Ele vai trabalhar todo a temática de como o perverso tem um excesso de gozo, é um imperativo gozoso de você tem que gozar e você não consegue parar de gozar, você não consegue estabelecer limites, e que o maior gozo está no olhar do outro, de olhar o outro gozando, olhar o outro espantado, olhar o outro aterrorizado. E de se colocar nesse lugar de maestria, de ser o único que entende, que fala, que compreende o gozo. Então esse filme é super legal, Libertino, bem interessante de ser assistido. Outro também interessante é a gente ver o quanto existe o que a gente fala na perversão do desmentido da castração. De colocar um véu sobre a castração, aonde eu não me deparo com a lei fundamental da castração, da proibição do incesto, e de alguma forma eu tento tamponar a diferença sexual. E aí como é que eu faço para não ver essa castração, para não ver essa separação com o outro, para não ter que me deparar com a lei? Eu coloco um véu sobre o buraco, sobre a castração, e esse véu, esse buraco, vai ser tamponado por uma cortina, que é a cortina do fetiche. Através do fetiche, eu tenho uma sensação de ser todo, de ser completo. Então, o fetiche nada mais é do que uma representação do falo materno. Eu dar um falo para essa mãe, é dizer que essa mãe é fálica, dizer que nessa mãe não há uma falta, não há um buraco. Onde a lei desse pai não operou, ela foi fraca, a lei desse pai. Então, desmentido da castração, sempre lembrando, para eu negar algo, eu de alguma forma tenho uma inscrição da castração. Diferente do campo da psicose, que eu não tenho essa inscrição, por isso que a gente fala que tem uma foraclusão do nome do pai. Então, a gente tem a aceitação e eu nego essa castração através do desmentido. E aí, um filme que vai falar muito dessa questão do incesto, desse desmentido da castração, de não ter a lei paterna, é a Lua de Fel. É um filme chamado Lua de Fel, que vai tratar da temática do incesto. E por último, uma outra perspectiva assim, menos clássica de falar sobre a perversão, mas que é super interessante, é um filme chamado 100 Escovadas Antes de Dormir, que ele vai tratar da perversão no contexto da adolescência, dessas relações sem contornos, de não ter uma delimitação entre você e o seu objeto sexual, do quanto esse gozo, ele não é prazeroso, ele vem ligado a uma pulsão de morte, do quanto esse gozo, ele não é desejo. E o desejo, ele limita o gozo. No momento que eu passo a desejar, esse gozo não se apresenta, e mostra toda a relação de ausência desse pai, que essa adolescente começa a entrar em comportamentos de confronto com a lei e de não compreender a própria sexualidade dela, quando o tempo todo ela, ao falar dessa sexualidade, ela tá falando que tá procurando um pai, e um pai que ela não consegue encontrar. E aí tem várias nuances nesse filme, sem escovada antes de dormir com a mãe, com a avó, a ausência paterna, e que tudo isso é muito realçado na adolescência e mostra a nossa juventude da atualidade, como é que ela tá lidando com o sexo, com as drogas e com as questões de gênero. Então eu acho que é um filme bem moderno, bem interessante, que vai tratar da perversão na adolescência e também sobre a perspectiva de uma mulher dentro da perversão e não o homem, que é sempre mais clássico, a gente vê os fetiches e essa questão dentro do homem e não tanto na mulher. Então essas são as minhas dicas do nosso Cine Psi, o Cine Psi da CIP. Então o Cine traz, a CIP vez ou outra traz uns filmes e uns debates para vocês lá no canal do YouTube, e eu recomendo que vocês entrem, tem um conteúdo, um material super bacana. E essas foram as minhas dicas sobre a perversão.